Yitgadal v'yitkadash merabah. Você sabe qual a importância do Kaddish e a força, a potência enorme que ele tem? Você sabe por que os enlutados devem recitar o Kaddish? E por que ele é em aramaico? Assista ao shiur, aproveite para compartilhar, curtir e vamos espalhar uma história por aí. Recebi justo hoje do nosso querido Shaul uma história. Uma vez um jovem, ele foi no Jockey Club e ele viu lá, a primeira vez dele, viu como se apostam nos cavalos. E ele pegou lá seus R$ 5 e quis apostar em um cavalo, só que não sabia escolher qual. Ele viu que do lado de um cavalo tinha um rabino falando algumas palavras baixinhas. Ele falou, deve ser que o rabino está abençoando o cavalo. Ele foi e apostou naquele cavalo. Dito e feito, o cavalo ganhou a corrida e o jovem ganhou um bom dinheiro. Ele ficou animado. Depois ele viu o rabino do lado de outro cavalo. Ele foi, apostou todo o dinheiro no outro cavalo e foi ganhando. Até que quando ele estava já com R$ 5.000, ele viu o rabino do lado de um cavalo, rezando. E, como das outras vezes, ele não teve dúvida e apostou naquele cavalo. No meio da corrida, uma tragédia, o cavalo tropeçou, bateu a cabeça e morreu. O jovem achou isso muito estranho. Foi tirar satisfação com o rabino. Falou, rabino, o que está acontecendo? Eu vi você abençoando, todos os cavalos que você abençoou ganharam, e agora esse aqui, não só que ele perdeu, ele morreu. O rabino olhou para o jovem e falou, Nudnik, seu bobo, você não sabe a diferença entre uma brachá e o Kaddish? O Kaddish geralmente é associado com um luto. As pessoas, infelizmente, no ano após o falecimento de um ente querido, devem vir na sinagoga recitar o Kaddish. Então, é muito comum acharem que o Kaddish é só para luto. Inclusive, uma vez eu dei aula de bar mitzvah para um menino, que esse menino ia ser o Hazan, ia puxar toda a reza, e o Hazan, ele recita um Kaddish. E quando chegou na hora de treinar o Kaddish, a mãe falou, não, meu filho, eu não quero que ele saiba fazer o Kaddish. O Kaddish tem uma conotação triste, de luto, eu não quero meu filho falando Kaddish. Eu expliquei para ela que, na verdade, não tem uma conexão assim tão forte. Tem um Kaddish que o Hazar deve recitar, e o objetivo hoje é exatamente entender o que é o Kaddish e também por que, se ele não é relacionado ao luto, por que os enlutados devem recitar. Então, para começar, acho que vale a pena a gente ler a tradução do Kaddish. Em hebraico, eu acredito que todo mundo já saiba como é. Quem não sabe, pode pôr depois o show no YouTube, tem um monte de gente recitando Kaddish, ensinando nas suas nos Haot, vários formatos. Mas pouca gente presta atenção na tradução. E o Kaddish, sendo uma reza tão especial, vale a pena saber o que ele fala. Então, a pessoa, quando ela recita o Kaddish, o Kahal, a congregação deve responder amém em determinadas partes. O Kaddish diz o seguinte, que seja exaltado e santificado o seu grande nome. Segunda frase, no mundo que ele criou, segundo sua vontade, que ele estabeleça seu reino, faça vir sua redenção e aproxime a vida do seu Mashiach. E todos falam amém. Durante vossas vidas, em vossos dias, e durante as vidas de toda a casa de Israel, rapidamente, que seja em breve, e dizei amém. E aí todo mundo responde amém, seguido de uma frase, Yehei Shmei Rabá, que seu grande nome seja bendito eternamente para todo o sempre, que seja bendito. E aí, a pessoa que está falando Kaddish continua, que que seja bendito e louvado, glorificado, elevado e enaltecido, honrado, adorado e exaltado o nome do santo, bendito seja ele. Acima de todas as bênçãos, hinos, louvores e consolações que possam ser proferidos no mundo, e dizei amém. Que haja uma paz abundante emanada do céu, e boa vida para nós e para todo o povo de Israel, e dizer amém. E aí vem a última frase, que a pessoa deve dar 3 passos para trás e recitar, ele que estabelece paz nas suas alturas celestes, que estabeleça paz para nós e para todo Israel, e dizer amém. Alguém escutou uma palavra de luto, morte, falecimento, enterro, qualquer coisa do gênero? Não, em nenhum momento falamos de morte.
exaltamos Deus, e Gadal, que seja enaltecido, engrandecido o nome de Deus. Rabbi Yoshua ben Levi, um sábio da Guimarães, ele diz que aquela frase que nós recitamos, toda a congregação, que seja o nome de Deus engrandecido em todos os mundos, essa frase, Deus diz que já valeria a pena criar o mundo todo por essa frase. E todo aquele que recita essa frase com compenetração, em voz alta, com toda a sua força, ele consegue cancelar os decretos, maus decretos que estão sobre ele. Tamanha é a força que tem o Kaddish. A gente vai ver, com o passar do Shur, ainda mais a importância. No início, o Kaddish, quando ele foi criado, isso após a destruição do primeiro templo sagrado, o Kaddish era utilizado somente após o estudo. Então, numa yeshiva, numa casa de estudos, onde se sentam a cada hora para estudar, quando acabava o estudo, se recitava um Kaddish. E o texto original do Kaddish realmente tinha a ver com o estudo da Torá. Esse é conhecido como Kaddish grande. Quando a gente vai falar para o enlutado, recitar esse Kaddish, a gente fala o Kaddish grande ou Kaddish al Israel. Até se brinca que uma vez um homem ele ficou irritado, e na yeshiva que ele estudava o tempo todo, alguém acabava o estudo, falava Kaddish, Kaddish, Kaddish. Aí ele chegou para um amigo dele e falou, olha, não faz sentido, não é tanto assim que tem que falar Kaddish. Onde consta na Alahá, na lei judaica, que tem que falar Kaddish após cada Alahá? Aí o amigo perguntou para ele, diz uma coisa, isso que você está reclamando, pode ser uma Alahá? Eu vou lá, sei lá, pode ser. Então o amigo começou a falar o Kaddish, de cada. Assim era antigamente, se recitava o Kaddish após cada estudo. Na realidade, existem 5 tipos gerais de Kaddish. O primeiro é conhecido como meio Kaddish. É um Kaddish que o Hazan fala metade dele, meio Kaddish, que é usado na passagem de alguns textos, de algumas rezas. No meio da reza, quando não é uma reza assim, desculpa a expressão, mas não tão importante, então se recita, por exemplo, nos dias de semana, antes de tirar a Torá da arca, recitamos esse meio Kaddish. Depois da leitura da Torá se recita também, ou aquele que leu a Torá, ou chama o enlutado para recitar. Depois temos o Kaddish completo. O Kaddish completo, também conhecido como Kaddish Titkabel, ele vem finalizar uma parte importante da reza. Então, eu vou mencionar mais do Shabbat, que quando o nosso pessoal aqui está mais acostumado a ver a reza na sinagoga, é assim que o Hazan termina a repetição da Amidah, da reza silenciosa. Então, o Hazan termina, ele recita esse Kaddish, tanto no Shacharit como no Musaf, e ele é mais completo. Ele é chamado de Shalem completo, mas também Titkabel, porque tem a frase Titkabel, que pede que Deus aceite as nossas rezas. Então, assim que o Hazan terminou uma reza importante, ele pede que Deus aceite as rezas e pedidos. O terceiro tipo é chamado de Kaddish Derabanan, Kaddish rabínico, e esse sim é o Kaddish grande, que menciona, como falamos antes, menciona os sábios, e na realidade só se falava esse Kaddish após o falecimento de um grande sábio. Quando acabava o Shiva, os 7 dias de luto, se recitava esse Kaddish pelos sábios. Agora, o problema é que quando você faz esse tipo de Kaddish, você acaba menosprezando aqueles que não são tão sábios, que não são tão importantes. Então, os sábios decidiram que esse Kaddish se recita por todos. Quando não tem lutado na sinagoga, o próprio Hazan, mesmo tendo mãe e pai, deve recitar esse Kaddish. E por isso que a mãe do meu aluno estranhou tanto quando eu ensinei ele o Kaddish. Tem um quarto tipo de Kaddish, que é o que recitamos após o enterro. É um Kaddish bem difícil, e mesmo quem, infelizmente, tem a prática de recitar o Kaddish, estranha um pouco, porque o texto realmente é diferente. E nesse Kaddish, o enlutado expressa a crença dele na ressurreição dos mortos e na reconstrução do templo sagrado. E o quinto Kaddish é aquele Kaddish pequeno, também chamado de Kaddish Atom, que é o Kaddish que os enlutados somente recitam quando não tem enlutado na sinagoga, não se recitam. E a tradução desse pequeno, é o que lemos agora há pouco. Dos outros é interessante depois olhar cada um no Siddur. O que tem em comum nesses Kaddishim é a língua deles. Quem conhece um pouquinho de hebraico estranha quando vê o Kaddish, porque em hebraico ele não é. Tirando uma ou outras palavras,
e a última frase, Ose Shalom Bimamá, o resto do Kaddish, ele é inteiramente em aramaico. E por que isso? Por que os sábios já vão escrever uma reza tão importante? Por que não fazer ela em hebraico? Afinal de contas, o hebraico é a nossa língua. Não estou falando nem do hebraico moderno, estou falando do Lashon HaKodesh, a língua sagrada. Por que escolheram fazer o Kaddish em aramaico? Existem várias e várias respostas. Algumas delas é a seguinte: a primeira é a mais prática. Na época que o povo esteve exilado, o exílio da Babilônia, logo após o primeiro templo, a destruição do templo, a língua que os judeus falavam era o aramaico. Era a língua mais comum. Assim como temos o Yiddish recitado, utilizado na Europa, tivemos o ladino. Poucas pessoas ainda sabem falar ladino, mas existe. Na época da destruição, os judeus falavam o aramaico. Então, para as pessoas compreenderem o que estava sendo dito, que é importante entender o Kaddish, então os sábios escreveram o Kaddish em aramaico. Já o Zohar, a Kabbalah nos traz um segundo motivo interessante, que o aramaico, pelo Zohar, é a língua mais profana, a língua mais impura que existe. Então, ao recitar o Kaddish, que é, como vimos, reconhecer a grandeza de Deus e enaltecer Deus, ao recitar uma língua tão impura, você consegue atrair espiritualidade até mesmo naquela impureza. É para lembrar que Deus está em todos os lugares do mundo, não somente no hebraico, no Yiddish, ou no Cholent, no Gefilte Fish. A gente consegue trazer Deus em absolutamente tudo. Se vocês recordam, essa mesma explicação que demos da primeira palavra dos 10 mandamentos, Anuhi, porque essa palavra não é em hebraico, é em egípcio, também para demonstrar que Deus, quando entregou a Torá, fez ela alcançar até o nível mais inferior daquela época. Uma terceira razão do porquê o Kaddish é em aramaico, porque aramaico, sendo que era a língua que os judeus falavam no primeiro exílio, após o templo, vem lembrar Deus, quando recitamos o Kaddish, de que ainda estamos no exílio. É uma mensagem subliminar em Deus. Olha, Deus, estamos te engrandecendo, mas preste atenção, ainda estamos exilados, ainda não estamos na nossa terra sagrada, ainda não temos o nosso templo, então a gente tem que fazer em aramaico, porque é o que temos para hoje. Então, lembrar que Deus ainda tem que tirar a gente do exílio. Uma quarta razão, e na minha opinião é a mais forte que tem, é a seguinte: o Kaddish é uma reza fenomenal. A potência espiritual do Kaddish é muito, muito grande. E por isso sábios fizeram em aramaico. Por quê? Porque os anjos não reconhecem o aramaico. É explicado em vários lugares o porquê. Inclusive, vamos lembrar, Pesach, quando recitamos a Haggadah e convidamos as pessoas para virem comer conosco, também fazemos em aramaico, porque é como convidando diretamente Deus, não os anjos, porque os anjos não entendem o aramaico. Mencionamos isso lá na véspera de Pesach. Então, essa reza, o Kaddish, é tão forte que os sábios falaram, vamos fazer em aramaico, porque se fizermos em hebraico, os anjos vão entender. E se eles entenderem, eles vão sentir inveja do ser humano. Isso pode trazer coisas negativas. Então, para não atiçar a inveja dos anjos, os sábios falaram, vamos fazer em aramaico. Aí eles, não que eles entendem, mas eles vão ignorar o recitar do Kaddish. A inveja dos anjos é uma coisa séria. Por isso que a segunda frase do Shema, Baruch Shem Kevod Malchuto, nós recitamos durante o ano em voz baixa, porque essa é a reza dos anjos. Então a gente faz em voz baixa para eles não perceberem que a gente está falando. E no Yom Kippur, que somos equiparados a anjos, aí sim recitamos em voz alta. Então o Kaddish, ele é tão, mas tão forte, que a gente faz em aramaico para os anjos não terem inveja. E por que eu digo que esse, para mim, é o motivo mais sublime que tem do Kaddish ser em aramaico? Porque a partir daí a gente começa a entender por que o enlutado recita o Kaddish. Dos vários motivos que existem para isso, eu escutei um muito bonito do meu cunhado, Moisés Unger. Ele me falou uma vez que a pessoa aqui embaixo é uma máquina de mitzvot. Por isso que a gente não faz eutanásia, mesmo quando Deus nos livre, uma pessoa já está praticamente... só falta desligarem as máquinas para ele morrer, e a gente não costuma fazer isso, porque cada segundo que a pessoa está aqui no mundo, ele está fazendo uma mitzvah,
ele faz boas ações, mesmo parado ele está fazendo. Cada pessoa, mesmo o maior perverso, ele é cheio de mitzvot e boas ações, como uma romã é cheia de sementes. Então, durante a vida, a pessoa está fazendo uma máquina de mitzvot. O tempo todo tem mitzvot sendo geradas e cada mitzvah representa trazer o espiritual aqui para baixo, revelar o espiritual que tem no mundo. E isso é no decorrer da vida. Todos fazemos isso. Quando a pessoa falece, toda essa espiritualidade cessa. Fica como se fosse um vão de luz no mundo. Um vácuo, perdão. Não temos essa pessoa trazendo luz aqui embaixo. Então, o que os filhos fazem? Quando perdem Deus os livre, um pai e uma mãe, eles recitam o Kaddish para tentar compensar esse vácuo. Sendo que o Kaddish é uma reza muito, muito especial, que Deus aprecia demais. Deus para tudo para escutar um Kaddish, o amém do Kaddish. Então, quando o motivo do enlutado falar o Kaddish é exatamente para tentar compensar a falta do ente querido aqui no mundo. E por isso que, embora a lei exija que o filho recite o Kaddish, outras pessoas podem também recitar por uma pessoa que se foi. Por exemplo, quando o falecido não tem filhos. Então, você pode conseguir uma outra pessoa para recitar. Além disso, isso é falando do lado mais espiritual do Kaddish, uma bomba atômica de espiritualidade e de luz. Também o Kaddish, ele traz o tikkun, ele traz a reparação das falhas que uma pessoa possa ter tido aqui em vida. Um filho recitando o Kaddish, ele conserta coisas que os pais fizeram. Se conta no Talmud que o Rabi Akiva, uma vez ele estava andando pelo cemitério, quando ele viu um homem nu, sujo, escurecido, como se fosse com carvão, carregando toras de madeira. Ele parou o homem e falou: meu amigo, se você é um escravo, eu estou vendo que você é maltratado, eu vou dar um jeito de te libertar. Quem é você? Por que você está assim nessa situação? Então o homem falou: eu sou uma alma, eu não sou uma pessoa viva. E todo dia eu tenho que coletar madeira para levar para cima, e essa madeira é queimada, e isso me queima, eu sou queimado junto com ela, como uma punição pela minha vida perversa. E todo dia eu sou punido assim, porque eu fui um pecador terrível. E aí o Rabi Akiva perguntou para o homem, falou: olha, é muito triste isso, será que não tem uma forma de consertar? O homem falou: existe, mas é quase impossível. Por quê? Porque eu faleci antes que meu filho nascesse. Minha esposa estava grávida quando meu filho nasceu e eu faleci. Minha esposa estava grávida quando meu filho nasceu, não. Minha esposa estava grávida quando eu faleci. E eu nunca ensinei meu filho a Torá, porque eu não estive com ele. E eu fui o perverso. Então, ninguém falou Kaddish, ninguém recitou Kaddish para a elevação da minha alma. O Rabi Akiva, então, perguntou para o homem em que cidade que ele morava. O homem informou e ele foi direto para ver quem era o filho desse homem. Quando ele chegou na cidade e mencionou o nome daquele homem, todo mundo amaldiçoou, falou que ele queime no inferno. Ele perguntou pela esposa, pela viúva dele. Falaram: ela também faleceu e que ela faça companhia para o marido. Quer dizer, um casal muito perverso. E o Rabi Akiva perguntou para os cidadãos: me digam, cadê o filho desse homem? Então apontaram: um negocinho, um coitadinho que está aqui pela cidade. O Rabi Akiva chamou o menino, tentou ensinar para ele Torá, ele era um ignorante total, completo, e ele não conseguia ensinar o menino, ele tinha um bloqueio. Então o Rabi Akiva rezou para os céus para que desbloqueasse o menino. Os céus atenderam, o Rabi Akiva, ele conseguiu ensinar Kaddish para o menino e ensinou como o menino deveria ir na sinagoga rezar pelos pais. Algum tempo depois, aquele homem veio no sonho de Rabi Akiva, já todo limpo, e falou: muito obrigado, Rabi, você conseguiu me salvar, você conseguiu fazer com que eu aproveite agora do mundo vindouro do paraíso. O Kaddish, então, um Kaddish recitado por um filho, por um neto, pelos pais ou avós, isso não apenas traz luz para o mundo, como também conserta os erros dos pais. Quando uma pessoa falece, os filhos devem recitar o Kaddish. Existem variações de costumes, de acordo com o costume Chabad, recitam 11 vezes. Por que isso? Porque está escrito que ninguém pode ser julgado, quer dizer, a grande maioria do povo não pode ser julgado
mais do que 12 meses no inferno. Ninguém passa mais do que 12 meses. Então, os filhos recitam Kaddish 11 meses. Por quê? Porque se eles recitarem 12 meses, vai parecer que eles acham que os pais eram tão pecadores que tiveram que passar 12 meses no purgatório. Então, o filho recita 11 meses para não trazer suspeita nos próprios pais. Já o costume Sfaradi é que com 11 meses, o filho para de recitar por uma semana para mostrar uma separação, que ele não desconfia que o pai ou a mãe eram perversos, e depois ele recita mais 3 semanas até terminar o ano. Além de tudo que falamos, além de que o Kaddish traz luz para o mundo, além de consertar os pecados dos pais, o Kaddish também é, por parte do enlutado, uma aceitação de Deus. Imagine, uma pessoa, quando ela perdeu um ente querido, o natural dela, natureza humana, é falar: Deus, poxa vida, essa pessoa era tão boa, como o Senhor levou ela? Por que não deixou despedida da família, como acontece muitas vezes? Por que não deu mais um ano para ela? Então cabe até uma revolta dos filhos. Quando eles recitam Kaddish, eles mostram o quanto eles aceitam Deus como rei, como aquele que conhece tudo. E não somente que aceitam, eles engrandecem Deus. Quer dizer, naquele momento de perda, naquele momento de dor, ele fala: Deus, eu sei que o Senhor sabe o que faz. Eu não conheço o plano divino, mas o Senhor sim. O Senhor, o grande arquiteto, o Senhor sabe onde cada coisa se encaixa e quanto tempo cada um tem aqui nesse mundo. Então, por isso que muita gente associa o Kaddish com o luto. Vimos que não necessariamente, não é somente o enlutado que recita, mas todo mundo pensa no luto, porque o enlutado é aquele que fala o melhor Kaddish, por assim dizer. Mencionamos em vários shiurim que é muito fácil a pessoa agradecer a Deus quando está tudo bem. Ah, valeu Deus. Claro, está tudo bem. Agradeça, enalteça, elogie Deus, mesmo no teu momento de dor. Aí sim que é o maior teste. E por isso que se dá para os enlutados recitarem a maioria dos Kaddish, ou Kaddishim. Por isso que, de preferência, um homem, quando ele está no ano de luto, ele deve ser o Hazan na sinagoga. Com exceção de dias festivos como o Shabbat, Rosh Chodesh e festividades, quando não condiz uma pessoa que está em dor ser o Hazan, dirigir a congregação, durante os dias de semana sim é apropriado, porque ele vai falar não somente os Kaddish que o enlutado deve falar, mas também o Kaddish que o Hazan fala, o Kaddish logo depois da leitura da Torá. Quer dizer, ele ganha um bônus, por assim dizer, mais oportunidades de falar Kaddish e de mostrar como ele aceita Deus. E também no Kaddish é mencionado a ressurreição, a fé que Deus vai trazer os mortos de volta. Quando eu estava preparando o shiur, lembrei de uma alahá vital, uma lei vital, de que para recitar o Kaddish é preciso 10 homens, 1 minyan. Isso traz uma outra vantagem, uma outra grandeza do Kaddish recitado justamente pelo enlutado. Às vezes acontece de uma pessoa passar por uma dor, por uma perda grande. E também é natural que naquele momento a pessoa queira ficar sozinha. Não, me deixa em paz. Não quero saber de nada. Quero ficar no meu canto. Eu lembro que quando meu avô, Zefronon Libraha, de bendita memória, quando ele faleceu 5 dias antes do meu aniversário de 15 anos. Eu lembro que no meu aniversário, costume subir na Torá e as pessoas te puxam, querem cantar mais, não estão ouvindo dançar. E a minha reação era: não quero saber. Eu não fiz aquele ano de aniversário. Claro que foi uma coisa muito triste. Minha tendência era: não quero comemorar, não quero fazer discurso mamar, discurso racídico, não quero saber de nada. Essa é a natureza de um ser humano. Na hora da dor, deixa eu curtir minha dor em paz, ficar no meu canto. A alahá proíbe isso. A lei diz: não, você não vai ficar fechado em casa. Nos primeiros 7 dias, o ideal é fazer o shivren em casa, sim, mas aí vem 10 ou mais pessoas, vêm rezar contigo. E depois que acabar o shivren, você vai na sinagoga, você vai ter que conversar com as pessoas. Tem várias leis de luto que não é o assunto central do nosso shiur. Hoje teremos outros, se Deus quiser. Vem o Mashiach logo e não precisamos de luto nenhum. Mas a pessoa, o lutado, ele é obrigado a ir na sinagoga, obrigado a rezar
em público, obrigado a falar o Kaddish. Na sinagoga não dá para ficar, entrar quieto e sair calado, mudo e calado. Não tem isso. As pessoas conversam contigo. E tem o Kiddush, na sinagoga tem o Lechaim. Então, o Kaddish acaba forçando uma pessoa, até mesmo alguém que não tem contato nenhum com a comunidade, e nesse momento de luto, não ficar fechado, não ficar trancado. Não tem que ir rezar Kaddish. Kaddish com milhão pelo Zoom, o Kaddish não serve. Serve falar de Torá, serve fazer, passar um momento positivo, mas o Kaddish deve ser feito com 10 homens maiores de Bar Mitzvah presentes. Essa ideia de fazer Kaddish, justamente com milhão, tem uma história que aconteceu com o Rav Mordechai Gifter. Ele é do século passado, ele foi o grande Rosh Yeshiva, da Yeshiva de Tels. Uma vez ele estava em Israel, ele estava viajando para um casamento de um aluno dele, estava casando em outro país, e ele estava indo junto com 8 alunos. E o voo dele foi desviado por motivos climáticos. Então eles chegaram no aeroporto, chegaram à tarde, tinham que rezar a reza da tarde, Minchá, ficaram preocupados, onde que eles vão rezar? Não tinham um cantinho, era um aeroporto muito pequeno. Então, eles viram um senhor idoso limpando o local, foram perguntar, será que o senhor consegue para a gente uma sala mais reclusa, para a gente poder rezar a reza da tarde? Aquele senhor levou eles para uma salinha e ficou na porta olhando a reza deles. Viram eles rezando Minchá, e quando eles acabaram, foram agradecer ao senhor. O senhor falou em Yiddish, falou, Zogtmir, me digam por que vocês não rezaram o Kaddish? Naquela hora eles se assombraram. O senhor é judeu? Sim, eu estou falando em Yiddish. Ele perguntou por que não rezaram o Kaddish. Eles falaram, porque não tem milhão, somos só apenas 9, agora 10. Então o faxineiro perguntou, será que eu posso falar um Kaddish? Claro, com certeza. Levaram ele para dentro da sala, estudaram, falaram uma Mishnah, um estudo de Torá, e o homem recitou o Kaddish. E dava para ver que o homem estava muito abalado. Então, alguma coisa fora do comum aconteceu. Ele contou para o Rav Mordechai que na noite passada ele sonhou com o pai dele. O pai dele havia falecido muitos anos atrás. E o pai veio falar, olha, é meu Yortzeit, meu aniversário de falecimento, tem que falar o Kaddish. E ele no sonho falou para o pai, onde? Aqui, que não tem comunidade. O pai falou, não se preocupe, eu vou arranjar um menino para você. E aí, 9 judeus foram desviados da viagem deles para poder completar o mínimo. Falar Kaddish para alguém que faleceu é de suma importância. Eu sei que na pandemia muita gente não conseguiu iluminar, tudo fechado. Infelizmente, acontece quando não dá, não tem jeito nenhum, é porque Deus quis que não dê. Mas depois deve se tratar, compensar, como dando uma tzedakah em nome daquele que faleceu, cumprindo bem para que no Yortzeit, no aniversário de falecimento, se fale Kaddish, bancando alguém para falar Kaddish por almas que não tiveram quem falasse por eles. É de suma importância. E, inclusive, existem pessoas que se dedicam a isso, a cumprir, falar Kaddish em todas as rezas, eles recebem o pagamento por isso, para rezar por determinadas pessoas. Quando alguém vai viajar, por exemplo, e não sabe se vai conseguir chegar a tempo, deve-se tentar chegar, claro, mas se não vai conseguir pagar para alguém falar, tem um coleiro, uma yeshiva em Israel que recebe justamente para isso, então você paga um certo montante, não me recordo agora, mas aí eles cuidam que todo ano o Kaddish vai ser recitado. No início do século XIX, tinha na cidade de Pressburg, tinha um homem muito rico. Ele se dava muito bem nos negócios. Só que chegou a hora dele, ele faleceu, ele não tinha filhos para rezar em Kaddish. Então a esposa dele, que assumiu os negócios, pagava todo dia, ela ia na yeshiva, onde Rosh Yeshiva, Octavo Sofer, e pagava para ele, assim, para alguém recitar Kaddish pelo marido. E ela aproveitava, já que ela tinha posses, ela pagava também para que se recitasse por qualquer alma. Qualquer alma que não teve quem falasse Kaddish por ela, ela está pagando também para que se fale o Kaddish. Tá bom? Passaram-se os anos, ela tinha 5 filhas. A gente sabe que o Kaddish é recitado em público pelos homens.
Então, ela tinha 5 filhas e foi cuidando dos negócios. Só que, infelizmente, a roda da fortuna virou e ela perdeu todo o dinheiro praticamente que ela tinha. Ela foi para Yeshiva, ela, como sempre, pagava para o marido e para mais alguém, mas depois de 10 anos, ela não tinha um tostão. Então, ela falou com o Rosh Yeshiva, por favor, olha, continue recitando esses Kaddish, mesmo que eu não tenha dinheiro, quem sabe alguma hora eu vou poder pagar. Tá bom? As filhas já grandes, um certo dia, um shadchan, um casamenteiro, veio visitá-la e falou, olha, tuas filhas são bonitas, precisam casar, vamos começar a agitar o casamento. O problema é que ela não tinha dinheiro. E na época, quem não tem dinheiro era mais difícil. Ela voltou para Yeshiva, começou a chorar para o Rabino. Rabino, não é justo. Eu e meu marido demos tanta caridade e agora que eu preciso eu não tenho nada. Não é correto. Naquele exato momento entrou um senhor idoso, mas de bela aparência, e interrompeu a conversa dela com o Rabino. Falou, Rabino, eu preciso falar contigo, com essa senhora também, e eu quero 2 testemunhas. Uma das testemunhas chamadas foi o Rabino Sonnenfeld, Yosef Chaim Sonnenfeld, também foi um gênio, e aquele senhor começou a falar com a mulher na frente do Rosh Yeshiva das testemunhas e falou, eu sei que a senhora é uma mulher muito boa e que você tem 5 filhas para casar. Cada filha precisa de 1.000 krones para comprar joias, se embelezar para o casamento e mais 1.000 para a própria festa. Então, eu vou te dar 2.000 por cada filha, total de 10.000, e eu vou te dar mais 10.000 para a senhora se manter. Eu sei que a senhora é uma pessoa muito boa, então eu vou te dar esse dinheiro. E aí ele deu um cheque no valor de 10.000, perdão, de 20.000, e ele mandou as 2 testemunhas assinarem no verso, para ninguém botar em xeque o cheque dele. Então, ele falou para ela, vai amanhã em tal agência bancária, e lá você vai conseguir o teu dinheiro. Tá bom? Dia seguinte, 9 horas da manhã, a mulher estava indo para o banco, ela apresentou o cheque para o atendente, e ele falou, olha, eu vejo que o cheque é verdadeiro, mas nesse montante eu não posso te entregar o dinheiro. Eu preciso da autorização do gerente. Tá bom? Então chamaram o gerente para validar o cheque. E na hora que ele viu o cheque, ele desmaiou. E começou, corre, joga água na cara dele, tentou levantar, reanimar ele. E quando ele levantou, ele olhou de novo o cheque e falou, é impossível. De onde a senhora tem o cheque? Na hora que ela foi acusada, ela se assustou um pouco, falou, imagina, eu não roubei cheque de ninguém, eu tinha até testemunhas que viram o cheque, que assinaram aqui. O homem estava muito abalado, ele pediu para chamarem as testemunhas. E ele perguntou então para eles, vocês viram que alguém assinou esse cheque? Sim, sim, eles falaram, vimos, inclusive o homem era assim, com uma barba assim. O gerente estava completamente aturdido, ele mandou chamarem a esposa dele com fotos da família dele. E quando ela trouxe a foto da família, ele apontou para um homem, falou, era esse homem que assinou o cheque? Sim, era ele mesmo, ele estava ontem na Yeshiva. Ele sentou, ele chamou a mulher, os testemunhos, para o escritório dele e falou o seguinte, eu no começo não acreditei na assinatura do cheque, porque a assinatura é do meu pai. O meu pai faleceu já há 10 anos. E ontem à noite, eu sonhei com meu pai. Meu pai veio, primeiro me deu uma bronca, falou como é possível que eu, depois do falecimento do meu pai, me afastei tanto do judaísmo. Eu não cheguei a falar nenhum Kaddish pelo meu pai. E ele falou assim no sonho, que uma mulher cuidou do Kaddish por ele, por 10 anos. E no dia seguinte ela ia aparecer para cobrar por isso. Ia aparecer com um cheque. E que eu deveria validar o cheque, senão minha vida também teria fim. Eu, quando acordei muito assustado desse sonho. Eu contei para minha esposa. Ela se assustou, mas falou, sabe o que? Sonhos são sonhos. Quando a senhora apareceu com o cheque, e eu vi que o meu sonho era mais real do que eu imaginava, eu lembrei de todas as falhas que eu tive com meu pai. Porque a gente deve ter respeito pelos pais, mesmo
após o falecimento, e eu não honrei ele nenhuma vez, não falei um Kaddish. E agora eu entendo que meu pai falou que a senhora sim fez Kaddish por ele, que a senhora pagou para fazer, então óbvio que eu vou cobrir o cheque, vou pagar, e eu vou dar mais 20 em agradecimento pela senhora ter feito a minha função. Essa é uma história que o testemunho, quer dizer, é da nossa geração, então não é aqui aquelas histórias que a gente conta de muito tempo atrás. A gente vê como o Kaddish é importante, como Deus aprecia o Kaddish, como as almas apreciam. Quando, infelizmente, uma pessoa se vê na situação de ter que recitar o Kaddish, ela não deve perder a oportunidade. Deus deu o Kaddish na mão do enlutado, porque é Ele, naquele momento de tristeza, que consegue trazer mais e mais luz para o mundo. Que possamos, então, aqueles que precisam recitar o Kaddish, aqueles que não precisam, e responder o Kaddish direito, já tivemos um shiur falando da importância de responder amém com força, com penetração, porque cada vez que a gente faz isso, a gente dá razão para toda a criação do mundo. Kabbalah fala das maravilhas do Kaddish, das maravilhas do amém e Reish Merabá, cancelar todos os maus decretos, mas principalmente que Hashem também escute o Kaddish, que Hashem escute como estamos na Galut, estamos no exílio, estamos falando em aramaico, para ele lembrar que é chegada a hora de trazer Mashiach. Então, será Ikadal e Kadash, o Kaddish, ele fala no futuro, que esteja engrandecido. Isso vai acontecer quando Mashiach chegar, que seja brevemente em nossos dias, e aí teremos você, Shalom, que vai fazer a paz nos mundos celestiais, e aqui embaixo da mesma forma, e que possamos comemorar, então, o retorno de todos aqueles que se foram, com Tirat HaMetim, com a ressurreição dos mortos, muito em breve em nossos dias.